18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você sempre aí na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. Vamos juntos, eu, você e ela, Karime Leão. Tamo junto, Carlão. Muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Legal, meu querido ouvinte, participe do nosso programa, hein? Dê um toque aí, dê uma força para o 18 horas, dê uma moral pra gente. 994887592 é o nosso WhatsApp que tá valendo a sua participação. Exato, participação mais do que bem recebida. Sim. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas e vale também a sua sugestão de assunto. Não esquece, para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, manda sua mensagem de texto também. Esquece não, anote aí 994887592. 18 horas. Conferindo os destaques do 18 horas de hoje, o Amazonas ficou entre as 10 piores colocações no ranking de matrículas em tempo integral no ensino fundamental. Produção de 2 rodas da Zona Franca de Manaus teve aumento de 14,4%. Foi o melhor desempenho nos últimos 13 anos. A Amazônia tem a maior taxa de homicídios do país por causa da rivalidade entre facções criminosas. Tarifaço dos Estados Unidos. A expectativa local é aumentar as exportações da Zona Franca de Manaus. Legal, 6 e 3, esses e outros assuntos, hein? Os destaques do dia, os destaques desta quarta-feira, 9 de abril de 2025, você vai ficar sabendo, vai conferir a partir de agora conosco, aqui no 18 horas, no melhor mix do Brasil. Até às 7 da noite, hein? 18 horas. Karime, a gente começa dando uma geral no trânsito da capital, não é isso? Exatamente. Vamos conversar com o repórter André Meirelles, saber por onde ele anda. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite, Karime, Carlão, boa noite você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. Vamos falando aqui da Humberto Calderaro, próximo Tribunal Regional Eleitoral. O trânsito já tem retenção por causa de muitos veículos pela via e, claro, do semáforo. Seguindo no sentido Parque 10, trânsito moderado, mas com lentidão, passando do DB da Paraíba até próximo do CSU do Parque 10. Na Avenida Maneca Marques, no sentido Bairro Centro, próximo do CSU, tem trânsito moderado por lá. E passando também, observando a Avenida Efigênio Salles, no sentido centro-bairro, nesse trecho aqui, tem o trânsito carregado, mas está fluindo, hein? Na rotatória do Eldorado, trânsito com retenção, também devido ao semáforo. Vamos também de informações, seguindo pela Mário Ipiranga, no sentido centro-bairro, tem tráfego de veículos lento, próximo a Aleã. E a gente continua seguindo por aqui pelas ruas de Manaus para trazer mais informações sobre o trânsito e também se acontecer algum tipo de ocorrência, Karime, Carlão. Tá ótimo, muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Legal, 6 e 5. 18 horas. Olha, começando 18 horas de hoje, com a triste colocação do ensino no Amazonas em relação ao restante do país, hein? Uma triste notícia essa. Escuta, esse levantamento revelou que o estado ficou entre as 10 piores colocações no ranking de matrículas em tempo integral no ensino fundamental. Mais uma área que essa gestão do governador Wilson Lima simplesmente está deixando de lado. A educação está ficando abandonada, hein, Karime? Completamente, é o que a gente está vendo, né, Carlão? O importante é lembrar que esse programa do governo federal Escola em Tempo Integral é uma estratégia do Ministério da Educação para aumentar o número de matrículas em todas as etapas da educação básica. E o objetivo é alcançar em todo o país 3.002.000 alunos matriculados até 2026. Olha só, o Amazonas acabou ficando no 18º lugar no ranking segundo o Censo Escolar 2024. Em todo o estado, apenas 11,8% dos estudantes do 1º ao 9º ano estão em escolas de tempo integral. E vou trazer um outro dado preocupante que confirma a situação precária da educação no estado do Amazonas. No Índice de Desenvolvimento
desenvolvimento da educação básica, o Amazonas ficou abaixo da média nacional, que só confirma essa péssima gestão. O repórter Kennedson Paz conversa agora com a gente ao vivo e ele fala mais detalhes a respeito dessa triste realidade da nossa educação. Boa noite, Kennedson. Então, é mais uma área estratégica que essa gestão está deixando de lado, não é? Boa noite, Kennedson. Oi, Karime, muito boa noite para você, para o Carlão, para todos que acompanham agora o 18 horas aqui na Mix. Sem dúvidas, esse que deveria ser um assunto prioritário aqui para o nosso estado do Amazonas, que a gente está falando sobre educação básica, educação para os nossos jovens, adolescentes e crianças. Nessa modalidade que a gente está falando sobre o ensino integral, o que isso na prática influencia para os nossos estudantes? Isso significa que muitos estudantes aqui do Amazonas, eles têm menos chance de aprender, menos chance ali de desenvolver as suas habilidades pessoais, os talentos, porque a gente sabe que dentro de uma escola integral existe ali tanto o ensino convencional, que é o português, matemática, química, física, como também tem ali aulas de capacitação profissional, existe também aulas artísticas que você consegue se desenvolver. E, infelizmente, esse dado do censo escolar de 2024 mostra que só 11,8% desses alunos do primeiro até o 9º ano estão em escolas em tempo integral aqui no Amazonas. Isso era uma prioridade, inclusive, do governo federal do nosso país, que tinha essa possibilidade, tinha essa estimativa de aumentar esse número de alunos em tempo integral. E aí a gente tem aqui a análise, que foi levantada pelo censo 2024. O Ceará, por exemplo, ele está com um número bastante alto, ele passa dos 48%. A realidade aqui ela é completamente limitada e isso faz muita diferença. Eu, inclusive, cheguei a conversar hoje com um professor e também ele que é coordenador do Sindicato de Professores e Pedagogos daqui da Aspron Sindical, daqui de Manaus, é o Lambert Mello. Ele falou com a gente um pouquinho sobre esse cenário, o que ele avalia, qual que é a opinião dele sobre o que está acontecendo. Vamos ouvi-lo. Isso é uma opção do governador do estado, que é um governador que não tem uma postura de privilegiar a área da educação, não só relacionada aos alunos, aos estudantes, mas também aos professores, aos trabalhadores da educação. Então, em todos os aspectos, o governo do Amazonas trata a área da educação com muito descaso. 18. Infelizmente, Karime, que isso está acontecendo aqui no nosso estado do Amazonas. A gente fala sobre a educação em tempo integral, gente. É o local que os alunos têm para praticar atividades físicas, onde eles recebem apoio emocional, onde muitas vezes na escola é quando eles são afastados da violência das nossas ruas de Manaus. Isso é primordial, eles não são cooptados pelo crime organizado. Sim, eles estão no local seguro, exatamente. A gente vai falar daqui a pouco sobre segurança, Karime, mas daí está muito interligado com a segurança. Quanto mais nós temos nossas crianças, adolescentes nas escolas, menor o índice de crianças e adolescentes sendo cooptados para o crime organizado. E de fato isso daí mostra que não existe um compromisso em relação à educação integral, A gente tem também dados aqui do ensino fundamental, por exemplo, a gente teve nota 5,7, é a média, e a média nacional é de 6, Pelo menos ali ficou pareado. Nas séries finais ali, a nota foi 4,8 contra a nota média do país, que era de 5. Só que no ensino médio, por exemplo, que é quando esses jovens eles saem para o mercado de trabalho, a média daqui do Amazonas foi crítica, chegou a 3,8, enquanto que a média nacional é 4,3. Então a gente de fato precisa melhorar bastante nesses quesitos para que a gente possa ter uma qualidade de educação melhorada aqui em nosso estado do Amazonas. Sem dúvidas, educação é tudo e é com a educação que a gente consegue prosperar e o progresso do progresso estado, em todo o nosso estado. Exato, exatamente. Muito obrigada pela apuração, obrigada pelas informações, Kennedson Paz. Valeu, Kennedy, são 6h10, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o mundo acompanha uma verdadeira guerra comercial com o chamado tarifaço do governo Trump, que começou a valer essa semana já. O Brasil ficou no rol de países com a menor taxa, 10%, enquanto nos países asiáticos a taxação chega a 46%, como é o caso do Vietnã, por exemplo. Os produtos do Japão, a taxa é de 24%.
Os da Índia ficou em 26%. Mas quando chegou a China, aí a coisa ficou séria e complicou. Depois de vários impasses, a taxação somou 104%, a coisa ficou feia. Exato, Carlão. E a gente noticiou aqui no 18 horas todo esse impasse durante a semana. Essa está sendo aí a grande queda de braço. A taxa americana começou com 34%. Por sua vez, a China, em retaliação, também determinou tarifa de 34% sobre os produtos americanos. Daí, Donald Trump exigiu que a China recuasse, o que, claro, não aconteceu. Por isso, ontem, o governo americano incluiu mais taxas e tudo somado aí, como você disse, Carlão, 104. Já chega 104%. Agora, 6h12, Karime, a gente continua nesse assunto. Hoje, em resposta, o ministro das Finanças da China anunciou que vai aumentar a taxa e impor tarifas de 84%. Agora é uma queda de braço. 84% sobre os produtos importados dos estados. A medida já começa a valer a partir de amanhã, quinta-feira. Tudo em retaliação ao tarifaço do governo americano. Pois é, a União Europeia e o Canadá também se posicionaram contra e hoje anunciaram tarifas de 25% sobre os importados americanos. A grande questão que se discute aqui, é claro, como é que essa situação, essas medidas vão afetar de fato o Brasil e a nossa economia, a economia aqui do nosso, do povo brasileiro. A gente sabe que aqui na Zona Franca de Manaus a expectativa é positiva e é sobre isso que nós vamos conversar com a repórter Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie. Então, a expectativa aqui é que essa guerra comercial acabe aumentando as exportações na Zona Franca de Manaus, principalmente no setor de duas rodas. É isso? Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. A gente ouviu falar muito nessa palavra nos últimos dias, tarifaço. Exato. Mas de que forma tudo isso impacta aqui na nossa Zona Franca de Manaus? Para o secretário aí de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação do Amazonas, Serafim Correia, esse tarifaço deve sim beneficiar e trazer mais espaço para a Zona Franca aqui de Manaus, né? Desde que nas últimas 2 semanas se tem falado muito disso, como vocês já adiantaram, o Brasil ficou muito atrás dos países com menor taxa de 10%, né? As nações asiáticas ficaram ali com a maior fatia, com 46%, mas como é que a Zona Franca vai atrair, né? Como é que a gente vai conseguir atrair mais empresas aqui para o nosso polo industrial com essa tarifa, né? E aí o Serafim justamente está explicando isso, né? Que como uma consequência de tudo isso, podem vir mais fábricas para cá, sim, e com isso, é claro, gerar mais empregos no polo industrial de Manaus. Vale a gente destacar, né, que dados do Ministério em Desenvolvimento da Indústria mostraram que no ano passado, em 2024, os Estados Unidos foram o terceiro maior destino de exportações aqui da nossa Zona Franca aqui de Manaus. E é por isso, né, que o Serafim aposta tanto que esse aumento aí possa ser positivo para nossa região. Vamos ouvir aí o que diz o secretário da Sendeft, o secretário Serafim Correia. O Brasil foi taxado em 10% e a Ásia em 34%, nós temos uma diferença de 24 pontos percentuais. Qual é a nossa possibilidade? Nós temos empresas asiáticas que estão aqui e que já negociam com os Estados Unidos. Então vai ser muito mais fácil para elas vender a partir de Manaus do que vender a partir da própria Ásia. Com isso, essa é uma vantagem que nós teremos. Além disso, eles podem deslocar outras plantas para cá e daqui vender para os Estados Unidos e, com isso, superar a questão da barreira estabelecida pelo governo americano. 18 horas. Karine, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, acabamos de ouvir aí a fala do secretário Serafim Correia, ele que é secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui no Amazonas, falando aí sobre a expectativa positiva para a Zona Franca de Manaus diante desse tarifaço aí norte-americano. Como eu vinha dizendo para vocês anteriormente aí da fala do secretário, no ano passado, né, os Estados Unidos ficou aí como o terceiro maior destino de importações
da Zona Franca de Manaus. E entre os produtos mais enviados estão as motocicletas. Inclusive hoje a Abraciclo, né, divulgou aí os dados que bateu recordes. Inclusive é uma matéria que a gente vai conferir, né, logo mais com a Vanessa Lima. Mas o presidente da Abraciclo ali também foi questionado aí se ele achava que de alguma forma isso tudo impactaria na produção do setor de duas rodas. Ele acredita que seja positivo, mas ele ainda acha que seja muito cedo para fazer essas afirmativas de que realmente a gente vai conseguir aumentar aí essas importações. Mas o secretário, ele tá bem otimista quanto a isso. Inclusive, ele ressaltou, né, o aumento das tarifas sobre os setores como eletroeletrônico e automotivo, que combinado à manutenção das tarifas mais baixas, pode favorecer e fortalecer ainda mais a base industrial aqui no Amazonas, como explica aí o secretário Serafim Correia. As empresas da Ásia que já estão localizadas no Brasil ou até mesmo na Zona Franca de Manaus ganharam competitividade, ou seja, ao invés da Ásia exportar a partir dos seus próprios países, ela pode, por uma diferença de 24 pontos percentuais, exportar a partir do Brasil, inclusive a partir da Zona Franca de Manaus, a fim de usar a Zona Franca de Manaus como uma plataforma de venda para os Estados Unidos. 18 horas. Karine, Carlão e ouvintes, né? Nós ouvimos aí a fala do secretário Serafim Correia. Inclusive, né, ele adiantou pra gente, Karine e Carlão, que as empresas asiáticas já estão em contato, inclusive, com o estado do Amazonas para conhecer os incentivos fiscais oferecidos aqui na nossa Zona Franca de Manaus. Estamos inclusive, né, no próximo dia 14 de abril, a gente vai acompanhar, é claro, 47 novos projetos industriais devem ser analisados aí pelo Conselho de Desenvolvimento aqui do Amazonas. Eu tô falando aí da reunião do CODAM, onde investimentos de 1,4 bilhões de reais devem ser discutidos. Inclusive, tudo isso deve gerar aí pelo menos 1.600 novos postos de trabalho aqui na nossa região. Boa. Se tem notícia boa, a gente, claro, que comemora. Fica feliz. Muitíssimo obrigada pelas apurações, pelas informações, Nathalie Moraes. Ó, tem uma atualização aqui a respeito desse tarifaço, tá? O presidente Donald Trump afirmou hoje de tarde que vai pausar por 90 dias o programa de tarifas recíprocas e vai reduzir para 10% as tarifas de importação contra todos os países. Como a gente falou, 25 para tal, 14 para a Ásia, 10% para o Brasil. E tanto para a China. Calma, ele vai reduzir para 10% a tarifa para todos os países, exceto a China. Então. Segundo Donald Trump, as taxas contra os chineses vão até aumentar. A gente falou em 104%, vão aumentar para 125%, justamente por causa das retaliações anunciadas por Pequim durante essa semana. 6h19, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só reforçando, hein? A produção de duas rodas na Zona Franca de Manaus teve um aumento de 14,4% e você vai saber mais detalhes, hein? Inclusive foi o melhor desempenho nos últimos 13 anos. Mais detalhes daqui a pouquinho no 18 horas. 18 horas. Agora 6h20, você no melhor mix do Brasil. Karine, temos o que agora? Nós temos agora a política, bastidores da política com Cíntia Blink, que já está aqui com a gente. Cíntia, boa noite. Cíntia. Então, saiu pesquisa de intenção de votos para o governo do Amazonas, não é isso? O que os números revelam? E a gente já está em 2026, Carlão. Não é isso? Boa noite, Blink. Fala. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. E boa noite para você que está com a gente na 100.7. Sim, os números revelam que se a eleição fosse hoje, de acordo aqui com a pesquisa do Real Time 1, nós teríamos Davi Almeida e Omar Aziz empatados com 28% cada um deles. Maria do Carmo Cefaí aparece ali em terceiro lugar com 16%. Olha. E, pois é, né? Um número bom. Brancos e nulos foi para 15% e não sei dizer, não quis responder, 13%. É cedíssimo, né? A gente tá em 2026, a gente fica brincando, porque passou 2024, a gente tá falando da eleição de 26. Não tem nenhum candidato ainda na realidade, né? Não tem como ter. Mas nós
sabemos que o senador Omar Aziz nunca fez segredo sobre isso, né? Há muito tempo ele fala que ele é o candidato. Maria do Carmo também. Maria do Carmo já declarou também. Davi Almeida, quem diz que não virá. Mas, de qualquer forma, o nome dele aparece na pesquisa por aqui, sim. Agora, quando o assunto é Senado, aí a gente tem mais nome ainda, né? Sim. Mas, por enquanto, o que a gente tem de acordo com o Real Time? Capitão Alberto Neto aparece em primeiro lugar com 38%. Eduardo Braga com 33%. Lembrando que são 2 vagas. Então, nesse caso, estaria eleito, né? Alberto Neto e Eduardo Braga, se a eleição fosse hoje. O Wilson Lima aparece em terceiro lugar com 24%. Um pouco preocupante, né? Se fosse ele, ia estar correndo atrás, apesar de que tudo aqui está se trabalhando com... a gente está supondo, porque nem esses nomes a gente tem de verdade. Plínio Valério, que é naturalmente candidato à reeleição, 18%. Tem um risco aí dele não retornar, né? Marcos Rota, 14%. Zé Ricardo, 13%. Zé Ricardo, que hoje ocupa a cadeira de vereador na Câmara Municipal. Branco ou nulo, 22%, número altíssimo. E não sabe dizer, não quis opinar, 36%. Gigante também. Acho que porque é muito cedo. Não é o assunto fora da bolha política, então as pessoas não estão nem pensando sobre isso. De repente fala o nome que aparece ou lembra, esse aí, né? Pode ser. É isso aí. E para presidente, nós temos Lula com 23%. Não é colocado o nome de Bolsonaro porque até o presente momento não é possível, ele é inelegível, né? Ciro Gomes aparece com 15%, Tarcísio de Freitas com 14%, Pablo Marçal 9%, Ratinho Júnior 3%, Ronaldo Caiado, Eduardo Leite, Eduardo Leite com 1% e Romeu Zema com 0%. Branco e nulo, 16%, não quis responder, não sabe, 18%. Então, esses são os números que nós tivemos hoje na pesquisa, na intenção de pesquisa de voto que saiu hoje. E a gente ainda está em abril de 25. Tem mais um ano e tal pela frente ainda. Em um tempo. Viu, Eblink, você falou aí que o prefeito Davi Almeida e o Omar Aziz são os principais candidatos, quer dizer, são os mais, né, que estão aparecendo, com 28%, né? Aparecendo na frente aí. E, inclusive, o prefeito, ele disse que ele gostaria que o nome dele não figurasse aí nessas pesquisas, é isso mesmo? Ele declarou em uma coletiva, hoje foi questionado, obviamente a pesquisa estava na mão de todo mundo, prefeito ali na frente, e aí alguém chutou essa bola pro gol, né? Prefeito, você ouviu a pesquisa? O que o senhor achou da pesquisa? E ele falou, olha, quero dizer para todo mundo aqui que eu não sou candidato, não serei candidato ao governo, por isso eu peço que não inclua meu nome nessas pesquisas. Vamos ouvir o que o prefeito falou? Vou fazer um apelo para que os donos de instituto de pesquisa não coloquem meu nome nas pesquisas, eu não sou candidato. Então, o que eu peço? Do jeito que foi a pesquisa hoje, se juntar aquele que eu vou apoiar com o meu aqui, é uma eleição de um turno, juntamente com o senador Eduardo Braga. Então, nós estamos muito coesos e, acima de tudo, para melhorar a vida das pessoas na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. Com relação à pesquisa, eu não quero me ater a ela, eu estou só pedindo que não coloque mais meu nome em nenhuma pesquisa. 18 horas. Então é isso, tivemos o prefeito Davi Almeida dizendo que não quer que o nome dele seja colocado na pesquisa, mas trouxe aí essa soma, né? Se ele, junto com o Omar Aziz, estão liderando, fazendo os 28% cada um, somando isso, vai ser uma eleição de um turno, mas é muito cedo para falar sobre isso, e essa soma não é tão assim, né? Ela não acontece tão... Não é exatamente assim, né? Mas vamos ver o que acontece. De qualquer forma, ele pediu, se os institutos vão ouvir, não sabemos, mas o pedido tá feito. Duvido. Agora, você duvida, Carlão? Também tem aquela pesquisa espontânea, né? A galera vai falar o nome dele. O nome dele, como é prefeito, né? Bem lembrado. Não tem como, é verdade. Exato. Agora, enquanto ele falou que não vai vir para o governo, nós temos o Wilson Lima, governador, fazendo mistério se ele virá ou não para o Senado. E aí, hoje teve uma publicação no Instagram, ele às vezes, ele nos... surpreende. Enfim, né? Às vezes vem coisa que você não esperava. E aí, Sérgio Guitaife, que é secretário do governo da gestão Wilson Lima, publicou uma imagem com ele, o governador Wilson Lima e outras pessoas ali aliadas ao governador na sede do governo, e durante a legenda ele fala ali, o Wilson Lima, nosso futuro senador.
Então, acho que realmente o que falou a deputada Alessandra Campelo em uma entrevista, que ele tende mais ao Senado do que a não ir, realmente, acho que teremos aí o Wilson Lima candidato, ou seja, ele vai deixar a cadeira para o Tadeu de Souza durante um tempo. E aí, pode ser que não tenhamos Davi Almeida vindo pro governo, como ele tem reafirmado. Mas será que Tadeu de Souza vai querer largar essa canetinha assim, por conta do grupo, com Omar Aziz? Aí fica no ar. Muita coisa vai acontecer, muita água vai passar por baixo desta ponte. Blink, responde uma coisa. Essa possível união dos partidos PSDB, Podemos e Solidariedade pode mexer, é claro, com as eleições de 2026, não é? Em especial quando a gente fala do Plínio Valério, que a gente viu nessa intenção de votos. Claro que toda vez eu tenho que lembrar que é muito cedo, porque é muito cedo. A gente está em abril de 25. Mas pode acontecer que ele tenha que se esforçar um pouco mais para retornar essa cadeira do Senado. Pode ser que ela esteja ameaçada. Aliás, sempre está, porque é uma eleição. Mas o que acontece? Nós temos aí o PSDB, que é o partido de Plínio Valério, e o Podemos numa possível aliança. Essa aliança, ela acontece nacionalmente. Podemos hoje é onde está a deputada Alessandra Campelo, que é aliada de primeira hora do governador Wilson Lima. Mas, se nacionalmente esses dois partidos se unem, não tem jeito. O Podemos e o PSDB ficam com Plínio Valério, né? Ele fica no comando aí desses dois partidos. E aí há uma expectativa que junte a esses dois o Solidariedade. Com isso, Plínio Valério cresce em importância dentro dessas siglas, e o governador Wilson Lima perde espaço dentro do Podemos e perde espaço dentro do Solidariedade, que hoje é comandado por Bosco Saraiva. Apesar do comando da Alessandra Campelo no Podemos, do Bosco Saraiva no Solidariedade, os dois são aliados do governador Wilson Lima. Então há uma influência do governador nesses dois partidos que vai acabar sumindo por conta dessa união que acontece aí numa conversa nacional. Então, chega em escala, chega por aqui no Amazonas obrigatoriamente dessa forma. Isso fortalece Plínio, porque ele passa a ter mais poder de decisão, e ele já falou que virá, né, para reeleição para o Senado. Ele não diz quem ele deve apoiar para o governo. Talvez o próprio governador. A gente não sabe o que vai acontecer, gente. Então pode ser que essa união aconteça, né? Mas que essa mexida das siglas aí dos partidos pode mudar um pouco o jogo, sem dúvida pode. 26 promete, e essa união desses partidos, se ela acontecer, ela é por conta de uma decisão nacional. Então aqui não tem muito como ter influência. Mas o resultado dessa união chega aqui e mexe sim. Beleza. Blink, tem uma curiosidade, olha só, já foi lá para o governo do Amazonas sancionar ou não a lei da castanha? Afinal de contas. E aí, Carlão, o que você acha? Castanha do Pará ou castanha da do Amazonas, da Amazônia? Da Amazônia. Amazônia, eu prefiro. Gente. Pará não tá na Amazônia, gente? Essa treta. Sim, mas aí quando você fala Amazônia, você fala o geral, né? Exato. Pará é só Pará, né? Olha aí. Essa treta toda começou na internet, né? Coisa de rede social. Sinésio Campos, deputado estadual, pegou o mouse esse dia, viu que estava rolando isso aí e propôs a tal de nomear, em vez de castanha do Pará no Amazonas, ficar castanha da Amazônia oficialmente, por lei e tudo mais. Legal. Essa história aí chega para a sanção do governador, porque foi aprovada na Assembleia. Então, é isso que estão fazendo lá pela Assembleia É um assunto, né? Importante, importantíssimo. Nossa. Resolver um problema da internet, o impasse da internet está resolvido. Para a sociedade, toda a diferença. Para a sociedade do Amazonas, que só muda no Amazonas, verdade. tá? Ai, não muda no restante do Brasil. É aqui, né? Estadual. Ele só podemos contar com o Sinésio no Amazonas. Quem sabe ele não conversa com o Lula sobre isso, naquele momento que tiver com ele. Esse é o assunto que a gente quer levar para Brasília. É o mesmo partido. Enfim, é isso. Eu trago mais informação para você amanhã. Beleza. Obrigada pelas informações. Até amanhã. Beleza, City, agora 6h30. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora, em Karime, nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura. E é com ela, Vanessa Lima.
Previsão do tempo. Boa noite, Carlão, Karime. Boa noite a você que acompanha a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. E a quarta-feira, ela foi de sol na maior parte da cidade. Mas a previsão do tempo para hoje à noite é de céu parcialmente nublado, com ventos leves e probabilidade alta de chuva para a madrugada. E a previsão do tempo para amanhã, 10 de abril, quinta-feira, segundo o Clima Tempo, será de uma quinta com céu também nublado. Há uma possibilidade de chuva de 20% durante todo o dia, que vai até a tarde. E à noite, a possibilidade de chuva vai aumentar, ou seja, o clima vai esfriar e nós podemos ter uma chuva mais intensa durante a noite. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 76% a 95%. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Mix. Olha, o nosso Rio Negro encheu 5 centímetros de ontem para hoje, fechou em 26 metros e 41 centímetros. Ano passado, quando tivemos a cheia histórica no Amazonas, o Rio Negro estava em 24 metros e 11 centímetros. Agora 6h31. 18 horas. Karime, vamos dar aquele giro pela cidade aí nas principais vias? Vamos lá, vamos voltar a conversar com o repórter André Meirelles, ele que está acompanhando como está a volta para casa pelas ruas de Manaus, agora 6h32. Boa noite, André, por onde andas? Trânsito. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o André Meirelles, ele que está em movimento agora. Daqui a pouquinho a gente volta a chamar. 6h32, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o prefeito de Manaus, em Davi Almeida, realizou hoje uma visita técnica na área onde será construída a nova Feira do Mutirão, no bairro Novo Aleixo, zona leste de Manaus. O projeto prevê uma estrutura mais moderna, com ventilação adequada, acessibilidade, estacionamento, segurança e área administrativa, Karime. Olha aí, a repórter Nathalie Moraes já adiantou pra gente que a previsão é que a licitação e os trâmites de desapropriação sejam concluídos até agosto, quando as obras devem começar. Então, Nathalie, boa noite mais uma vez. Esse é um projeto com investimento estimado de 7 milhões de reais. Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes. Olha, hoje o prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou que as obras de reconstrução da Feira do Mutirão, no bairro Amazonino Mendes, entre as zonas norte e leste da capital, terão início ainda em 2025. Segundo o prefeito, o novo espaço está incluído aí no plano de revitalização do comércio informal desenvolvido pela Prefeitura de Manaus. A antiga estrutura da feira foi desmontada durante a execução de obras viárias na região antigas, mas agora já está tudo pronto para as obras começarem. Nós vamos fazer um investimento de 7 milhões de reais com uma feira modelo nos padrões da prefeitura. Eu explicava para eles, e eles até admitiram que a feira não cabe mais onde ela está, ao lado de um dos parques mais bonitos do Brasil. Então, nós vamos dar a eles uma condição diferenciada, com Wi-Fi, com uma feira fechada, com segurança, praça de alimentação, estacionamento e, acima de tudo, com muita dignidade aos feirantes aqui da Zona Leste da cidade de Manaus. Então, é uma oportunidade que a gente tem de ampliar ainda mais os investimentos em feiras e mercados. Hoje, nós estamos trabalhando em 10 feiras de recuperação no caso de reforma. Mais aqui o Mutirão e posteriormente Viver Melhor, nós vamos chegar aí a 12, 15 feiras, porque temos outras feiras que nós vamos fazer intervenções também. 18 horas. O projeto, que já foi apresentado aos feirantes, prevê aí uma estrutura moderna, como o prefeito já adiantou aí pra gente. Com ventilação adequada, acessibilidade, estacionamento, segurança e uma área administrativa. A previsão agora é que a licitação e todos os trâmites de desapropriação sejam concluídos até o mês de agosto, quando as obras então devem dar o pontapé inicial. O investimento é estimado de mais de 7 milhões de reais. Conversamos
conversamos com o secretário de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio, Wanderson Costa. E ele disse pra gente que a meta da gestão é modernizar cerca de 15 feiras em diferentes zonas aqui da nossa capital, como parte das estratégias de mais ampla valorização dos mercados públicos de Manaus. Nós estamos na fase de desapropriação, são aproximadamente 10 terrenos que serão desapropriados para esse novo conceito da Feira do Mutirão. Essa feira que traz consigo uma inovação até mesmo na parte da comercialização, onde o cliente entra dentro da feira e consegue ter a sua visualização por completo, desde o início até o final da feira do que está sendo comercializado. Então, o mais importante disso tudo é fazer com que essa feira seja uma feira moderna, mas acima de tudo, uma educação ambiental para essas pessoas que moram aqui no bairro do Mutirão. 18 horas. Eu volto aos estúdios com vocês, Karine e Carlão. Valeu. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Agora 6h36. 18 horas. Karine, vamos dar aquele giro agora, então, nas principais vias da nossa capital, saber do trânsito. Vamos lá, vamos voltar a chamar o repórter André Meirelles. André, boa noite, por onde andas? Trânsito. Alô, boa noite mais uma vez, Karine e Carlão. Boa noite, você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, a gente tá falando do trânsito aqui na Avenida São Jorge. Desde a escola Castelo Branco, no sentido centro-bairro, segue congestionado em toda a via. E próximo ao SIGS, tem um carro ali em pane mecânica, que pode ser uma das possíveis causas de que o trânsito está aí mais lento do que o normal. Para se ter uma ideia, a gente começou a trafegar pelo local às 6 horas e 8 minutos e agora 6 horas e 37 minutos, praticamente meia hora para atravessar toda a via Avenida São Jorge, para atravessar nesse sentido centro-bairro, né? Esse engarrafamento aqui da Avenida São Jorge se estende até próximo a Coronel Teixeira, né? Próximo aos supermercados Nova Era. E a gente vai falar agora, Karine Carlão, de um acidente envolvendo 3 veículos, né? Carro, carreta e micro-ônibus na bola do Armando Mendes, deixou o tráfego no local comprometido. Mas as informações é de que agora há pouco a via foi liberada, está retomando a fluidez no local. E um serviço da concessionária de água em que uma adutora rompeu na Avenida Cosme Ferreira, na Zona Leste, também tem deixado o trânsito lento por lá. Segundo a empresa, os reparos estão previstos para encerrar às 8 da noite, Karine e Carlão. Beleza, André Meirelles, agora 6h38, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, a Amazônia tem a maior taxa de homicídios do país por causa da rivalidade entre facções criminosas. É o nosso assunto em instante. Mix. Economia. Conferindo os indicadores econômicos de hoje, quando são 6 horas e 38 minutos. Olha só, com o recurso do presidente americano Donald Trump sobre as taxações, o dólar fechou em queda de 2,54% aos R$ 5,84. O euro também fechou em queda de 2,72% aos R$ 6,39. E o Bitcoin em alta de 4,19% aos R$ 481.083. E depois de operar em queda nos últimos dias, o Ibovespa fechou positiva hoje em 3,12%, mas ainda segue abaixo dos 130 mil pontos, aos 127.795 pontos. E os endividados, o endividamento das famílias brasileiras com o sistema financeiro passou de 48,4% em dezembro do ano passado para 48,7% em janeiro desse ano. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central. Olha só, a Zona Franca de Manaus segue comemorando números positivos. Escuta essa, a produção de motos em Manaus subiu 1,4% em março em comparação com o março do ano passado. Mais de 158 mil unidades foram produzidas. Carlão, se a gente falar sobre o primeiro trimestre do ano, a produção teve um aumento de 14,4% em comparação com o mesmo período de 2024. Esse foi o melhor desempenho nos últimos 13 anos. A repórter Vanessa Lima traz mais informações.
Boa noite, Carlão, Karime. Boa noite a você que acompanha o 18 horas. E se você é um fã de motos, vai gostar de saber que a produção de motos aqui no Amazonas teve um crescimento de 1,4% em março, em comparação com o mesmo mês do ano passado. No primeiro trimestre desse ano, a produção de motos alcançou o número de mais de 500 mil unidades, um crescimento de 14,4% em comparação com o mesmo período do ano passado. Vale ressaltar que esse é o melhor desempenho nos últimos 13 anos. O presidente da Abraciclo, Marcos Bento, atribuiu o desempenho do setor à demanda de motocicletas que segue alta, principalmente pelas qualidades positivas das motos com relação aos carros, como o preço. As motocicletas de entrada continuam representando um grande percentual do nosso mercado, principalmente pela atratividade em relação ao preço. Mas a gente percebe nos últimos anos uma maturidade do mercado em relação ao segmento de média cilindrada, o que demonstra que o consumidor brasileiro ele quer cada vez mais evoluir, né, com o produto, e todos os associados têm acompanhado esse movimento de interesse do consumidor e investindo cada vez mais no lançamento de produtos e trazendo atratividade para esse movimento. Marcos Bento ainda comenta sobre os resultados de 2024, que já se apresentavam como bastante positivos. Bom, falando um pouco do nosso número de 2024, fechamos aí o nosso faturamento com aproximadamente 37 bilhões de reais, um crescimento de 18% se comparado a 2023, mais de 18.700 empregos diretos na Zona Franca de Manaus e uma capacidade de quase 2,5 milhões de produção entre bicicletas e motocicletas, o que faz com que o nosso setor gere mais de 150 mil empregos no Brasil. Então, com esses números, nós nos consolidamos como o maior polo de produção de motocicletas fora do eixo asiático. Além disso, a evolução contínua da produção do setor atende aos padrões de qualidade e sustentabilidade. E para 2025, a expectativa da Abraciclo é de um crescimento de 7,5% da produção, o que representa um aumento de 1,88 milhões de motos produzidas. É um desafio ambicioso, mas é possível de ser alcançado. Com esse crescimento da produção e da procura por meios de transporte mais baratos, o setor está aquecido. E é sempre bom lembrar a você, motociclista, use capacete e respeite as regras no trânsito. Volto agora com vocês no estúdio. Beleza. Vanessa Lima, 6h43, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha lá, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana realizou mais uma operação sucata. A operação foi hoje de manhã nos bairros São Jorge e Compensa, lá na zona oeste da capital. Não é isso, Exato, Karine? Carlão. O objetivo da prefeitura é tirar das ruas aqueles veículos abandonados, aquelas sucatas, né, gente, que comprometem a mobilidade urbana e que podem, inclusive, servir de criadores de insetos. O repórter André Meirelles traz pra gente os detalhes a respeito dessa operação. A operação que acontece em todas as zonas da capital amazonense já resultou em 501 remoções de veículos abandonados. Boa noite, Karime, Carlão, a você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. A Operação Sucata, ela remove das vias públicas veículos abandonados ou em estado de sucateamento que comprometem a mobilidade urbana, causam poluição visual e podem servir como criadouros de inseto e outras situações, como explica agora pra gente o diretor de operações do IMU, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Stanley Ventilari. E muitas das vezes esses veículos servem de esconderijo de drogas, acúmulo de lixo, proliferação de doenças, e a gente tenta realmente fazer essa operação retirando de circulação, levando para o parqueamento, de forma que a gente tenha mais segurança como um todo, tanto com relação à saúde, quanto com relação ao trânsito, quanto em relação aos pedestres também.
Olha, a ação garante vias com mais fluidez no trânsito, contribui para a melhoria da segurança viária e também da organização do espaço urbano. Os agentes fazem uma lista com a programação de remoção, depois voltam aos endereços e guinchos de veículos caso não tenham sido retirados. Durante a operação, o Stanley Ventilari, ele falou sobre uma sucata exposta na rua Coronel Cirilo Neves, que liga ali a Avenida Brasil com a Ponte Rio Negro. Com relação ao carro que nós estamos vendo aqui, a gente percebe que tem um comércio aqui. Ele está trabalhando, mesmo sem a necessidade de a gente dar um prazo, nós estamos realmente relevando essa situação, dando um prazo para ele retirar o material e retirar o veículo daqui, reforçando que não há essa obrigação. Estamos fazendo para tentar ajudá-lo realmente para que ele não tenha nenhum tipo de prejuízo com relação à sua mercadoria. E essa ação de hoje também contou com o apoio da Guarda Municipal. A operação, ela continua na Zona Oeste e a previsão é retirar até 15 veículos até o final da ação. Para o pedestre Jenner Dantas, essas ações elas contribuem para a melhoria do trânsito. A gente vai poder ter mais espaço para andar, vai ter 3 faixas, não vai ter 2, onde tem 3, né? Que um lado fica parado, fica morto, né? Olha, Karime e Carlão, o trabalho de remoção é realizado por agentes de trânsito em etapas. Primeiro é feito ali um mapeamento com a localização dos carros abandonados. Depois ali é feita uma solicitação dos cidadãos via telefone de plantão do trânsito, que também pode ser feito pelo 0800 092 1188. Volto com vocês. Boa. Beleza. Valeu, André Meirelles. 18 horas. Agora 6h46. Novo estudo do Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crimes confirma uma realidade cruel. A Amazônia tem a maior taxa de homicídios do país por causa da rivalidade entre facções criminosas. Isso assim. É cruel mesmo, Carlão. Segundo o estudo, enquanto a média nacional foi de 21 mortes por 100 mil habitantes, a média da região foi de quase 30 homicídios. O repórter Kennedson Paz acompanhou esses dados e volta a conversar ao vivo aqui com a gente do 18 horas. Boa noite mais uma vez, Kennedson. Então, segundo o estudo, o crime organizado lava dinheiro com narcodesmatamento. Explica pra gente. Boa noite mais uma vez. Oi, Karime, muito boa noite novamente para você, pro Carlão, para todos que acompanham agora 18 horas na Mix. Então, existe essa nova nomenclatura, né? Então, de fato, é uma nova atuação do crime organizado, Karime, que tem se expandido não apenas em relação ao tráfico de drogas. Eu acho que, inclusive, como o nome é crime organizado, Karime, eles estão diversificando os investimentos dele na área criminosa. Você acredita nisso? A cadeia da criminalidade, a cadeia da criminalidade. Porque, assim, agora, além do tráfico de drogas, eles também estão utilizando o dinheiro sujo para poder ser lavado com diversas ações ilegais aqui no nosso estado, dentro da nossa Amazônia. A gente está falando de Amazônia, falamos também de nossas hidrovias, que são os nossos rios, Amazonas, Rio Negro, Rio Solimões, enfim. A gente sabe que o patrulhamento ostensivo é muito baixo, a segurança pública nos municípios, a situação não é muito boa, principalmente quando a gente está falando em relação aos rios daqui da nossa Amazônia, Karime. Então, de fato, são dados alarmantes. Em 2021, como você mencionou ainda há pouco, a média aqui na Amazônia foi de 29,6 a taxa de homicídios por 100 mil habitantes. Isso significa que é quase 40% acima da média nacional. Isso é por conta dessa guerra entre facções criminosas. Esses dados foram de 2021. Naquela ocasião, inclusive a gente falou aqui no 18 horas que tinha o alinhamento do PCC, do CV, para fazer um alinhamento na região e tal, que foi um alinhamento nacional. Só que quem me explicou isso foi o ex-secretário de Segurança Pública, Amadeu Soares. Ele disse que naquela ocasião, aquela tentativa de alinhamento, ela tinha sido para pressionar sobre decisões de dentro do presídio. Só que em relação ao que acontece na Amazônia, essa disputa aí das rotas do tráfico, não tem nada a ver essa situação. Inclusive, vamos ouvir agora o Amadeu Soares, ele que traz pra gente detalhes sobre esse panorama, o que está acontecendo, o que significa essa nova nomenclatura. Vamos ouvir agora o especialista em segurança pública, Amadeu Soares.
atuam muito forte na nossa região, né? Não é só no Amazonas, atua na região inteira aqui do norte do Brasil, a região amazônica, e isso é extremamente preocupante. Eu penso que as autoridades precisam se posicionar, precisam se integrar para fazer esse enfrentamento de uma maneira inteligente, entendeu? Porque isso precisa chegar principalmente nos núcleos financeiro e logístico dessas facções, porque senão a gente não consegue fazer um enfrentamento de forma inteligente. 18 horas. Olha só aí detalhes que o especialista em segurança pública já alertou. Inclusive, ele conhece muito bem a região aqui da Amazônia, ele sabe das dificuldades, teve que assumir essa responsabilidade na época que ele era secretário de segurança pública para poder tentar controlar a situação aqui no nosso estado. E outra pessoa que também conhece muito bem, Karime, o nosso estado do Amazonas e principalmente o combate à criminalidade é o senador Omar Aziz. Inclusive, ele participou de uma comissão que está tendo atualmente no Senado, é uma comissão de segurança pública, e ele também falou sobre o cenário daqui do estado do Amazonas e disse com propriedade o que está acontecendo e também fez algumas críticas. Vamos ouvir agora o senador Omar Aziz. Mas nós temos hoje problema nos rios da Amazônia. Ali entre Amapá e Belém, à noite não se passa embarcação. No meu estado, ninguém anda mais de embarcação à noite. E quando a gente fala em narcotraficante e aumento de morte, não estão matando inocentes. É uma facção matando a outra. Por isso o aumento da criminalidade. Por quê? Porque eles estão ocupando espaço à força, enquanto nós saímos desses espaços. E não dá para o governo federal ter uma atividade fina na segurança pública, a não ser a Polícia Federal. É uma briga entre facções. E se a gente não combater o narcotráfico, a gente vai perder essa guerra. Não é na conversa, vai ser em ação dura, de ação de repressão e prevenção. 18 horas. Ainda sobre essa comissão, Karime, o senador Omar Aziz também falou sobre aquela PEC, que inclusive a gente falou aqui no 18 horas, do governo que é para estender a ação da Polícia Rodoviária Federal, porque aqui na Amazônia, enquanto a gente não tem o direito de termos a nossa BR, que liga o Amazonas aos demais estados, a PRF fica quase que inoperante. Inclusive, outras denúncias também relataram que a PRF em vários pontos não tem qualquer tipo de fiscalização. E a nossa maior hidrovia é os rios. A gente anda pelos rios. Ele falou muito sobre isso também, sobre essa extensão das atividades da PRF. Ele disse que até tentou chegar a fazer, a tentar colocar esse projeto em andamento, só que a PF tinha pedido para pausar aquele projeto naquela ocasião. Enfim, não vamos entrar nesse mérito. Então, basicamente, Karime, só para a gente ressaltar que a gente falou sobre aquela nomenclatura, sobre o narcodesmatamento, é basicamente ali o crime organizado, ele usa o desmatamento, a pecuária e também a agricultura para poder lavar dinheiro do tráfico. Basicamente é isso. Aí usa também madeira ilegal, garimpo, todas essas. Exatamente, ele usa todas essas esferas, né? E principalmente a gente está falando isso que atua na terra Yanomami, a gente tem ali a atuação do PCC e várias outras organizações criminosas que também fazem exploração de minério. A gente noticiou várias vezes sobre isso aqui no 18 horas e de fato isso daí só significa que a situação está preocupante e que algo tem que ser feito, Karime. Urgente, né, Kennedson? Muitíssimo obrigada pela apuração, pelas informações. Boa noite. Valeu, Kennedson Paes, 6h53 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. O cantor de forró Diego Damasceno de Souza, que agrediu violentamente a namorada na última segunda-feira, se entregou à polícia na noite dessa terça-feira. Carlão, e ele estava acompanhado de uma advogada, e a advogada disse que o cantor vai colaborar com as investigações e se apresentou por conta própria. O repórter André Meirelles está acompanhando o caso, traz os detalhes pra gente no Giro Policial. Boa noite, André. Então ele continua preso? Isso mesmo, Karime, Carlão, boa noite pra vocês, pra você que nos acompanha aqui na 100.7. O cantor Diego Damasceno de Souza, de 29 anos, se entregou à Polícia Civil aqui do Amazonas na noite de ontem, depois de ter a prisão preventiva decretada por suspeita de agredir a companheira, e ele permanece preso. A delegada Kelene Passos, que é adjunta da Delegacia de Crimes contra a Mulher, disse que o cantor, em depoimento na delegacia, deu outra versão, indicando que a discussão começou por parte da namorada. Além disso, ele também falou que está arrependido das agressões. Vamos acompanhar a fala do delegado.
Então, na delegacia hoje, a companheira sua advogada relatou que os fatos se iniciaram na madrugada do dia 6 para o dia 7, onde eles saíram para beber num bar. E depois dessa saída do bar, em direção à casa, ela ficou chateada, isso segundo a versão dele, ficou chateada porque ele iria deixá-la em casa e iria retornar com os amigos. Então, segundo ele, ela começou uma discussão no veículo, chutou o painel do carro, pegou um HD móvel e atirou na face dele, onde ele perdeu um dente. E, em razão disso, ele agrediu. Essa é a versão contada por ele na delegacia. A gente pediu a prisão preventiva, conseguimos o mandado ainda ontem, quando a Polícia Civil disparou a nota, já que ele era foragido, porque antes não poderíamos disparar a nota, já que não tínhamos o mandado. Conseguimos o mandado, disparamos a nota e a advogada apresentou ele. Mas ele já estava sendo monitorado, já estava tudo certo, já para hoje a equipe ia ao local já para efetuar a prisão. Estamos falando aqui do caso que envolve a promotora de eventos, Kaline, que acusa o cantor de agressões físicas ocorridas na noite de domingo no bairro Parque 10, na zona centro-sul de Manaus. Mas aí, apesar da versão apresentada por Diego, a vítima relatou à polícia ter sido agredida com socos e murros no rosto e no braço, resultando aí na fratura de 3 dentes. Ela também afirmou que já havia sido agredida outras 3 vezes. Eu, inclusive, entrei em contato com a defesa de Diego, perguntando aí o que alega a defesa e se também vão entrar com recursos aí para que ele possa responder em liberdade, mas a defesa não respondeu. A Polícia Civil disse que Diego vai responder por lesão dolosa no contexto da violência doméstica e continua aí à disposição da Justiça. Carlão. Ei, André Meirelles, olha só, hoje um homem foi preso depois de invadir uma sinagoga e deixar cartazes com mensagens de ódio. Procede, André. A polícia disse que o suspeito teve que responder pelos crimes de discriminação religiosa e também simulação de criança em cena de sexo explícito. Explica pra gente aí essas duas situações, André. Olha, foi assim, Carlão. O homem deixou cartazes com várias mensagens fazendo referência ao nazismo. Os cartazes possuíam, inclusive, QR Codes que direcionavam para arquivos com fotos de montagem de crianças, filhas de autoridades políticas e religiosas também, simulando atos sexuais. O delegado Marcelo Martins, que é o titular do 24º Distrito Integrado de Polícia, explica que o suspeito já vinha realizando uma série de ações violentas, não apenas contra a comunidade judaica aqui do Amazonas, mas também em outros locais, como a Universidade Federal do Estado, aqui do Amazonas, a UFAM. Vamos acompanhar. Esse indivíduo ele já vem em uma escalada de violência, de atos de ameaça de violência, ele adentrando a UFAM com uma arma de fogo. Porém, no dia 7, agora na última segunda-feira, às 10 horas da manhã, ele invadiu o estacionamento da sinagoga. Em resumo, como ele não conseguiu entrar, ele pregou na parede a suástica com outros dizeres e também essas fotos, infelizmente, arquivos de pedofilia. Então aí ele cometeu esses 2 crimes e aí a nossa investigação conseguiu chegar no nome dele. Olha, e durante essa ação que resultou na prisão desse suspeito, a polícia também cumpriu um mandado de busca e apreensão que recolheu celulares, um computador e HDs externos. O homem ele foi conduzido para o 24º DIP e, segundo o delegado, ainda tentou agredir os agentes ali na hora que ele foi preso. Karime. Que é mole? Beleza, o cara... Nossa, não é fácil não, hein? Obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Esporte. Para o nosso giro esportivo de hoje, vamos assim, olha só, o Manaus anunciou o segundo reforço para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Trata-se do lateral esquerdo Cássio Rumpel, de 30 anos, que chega ao Gavião Real para sua primeira passagem oficial pelo clube. Vice-campeão dos 2 turnos do Campeonato Amazonense, o Manaus retomou os treinamentos na última segunda-feira, de olho na estreia da Série D, adiada para os dias 19 e 20 de abril, Karime. O Vasco da Gama garantiu sua primeira vitória na Copa Sul-Americana ao bater o Puerto Cabello da Venezuela por 1-0 na terça-feira em São Januário, em casa, né, Carlão? Sim. O gol da partida foi marcado por Vegete ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o Vasco chegou a 4 pontos e assumiu provisoriamente a liderança do Grupo G, à espera do confronto entre Lanús e Melgar, que acontece nessa quarta-feira lá na Argentina. Olha só, e o Botafogo, hein? O Focão conquistou uma importante vitória na noite desta terça-feira ao derrotar
Cerro Carabobo por 2-0 em um duelo no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Com a vitória, o Fogão se recupera da derrota na estreia para a Universidade del Chile e assume a vice-liderança do Grupo A com 3 pontos agora. Carlão, vamos de mais uma última entrada de trânsito? Bora, tá na hora mesmo. Giro com o trânsito na cidade de Manaus. Trânsito. Boa noite mais uma vez, Karine Carlão, você ouvinte. Cruzamento da Avenida Brasil com a Pedro Teixeira, próximo da Igreja Restauração, no sentido centro Ponta Negra. Trânsito pesado, hein? Possível causa da retenção, além do semáforo de pedestres, é o serviço de reparo da concessionária de água, ali na saída da Avenida Laguna com a Coronel Teixeira. Que lá nessa saída ou na entrada da Laguna, tem maquinários da empresa ainda fazendo os reparos. Então, quem for trafegar por esse local precisa ter bastante atenção aí, Karine Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora 7 horas em ponto. 18 horas. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O comando do 9º Distrito Naval informou que vai realizar em Manaus a segunda edição do Fórum Permanente de Segurança da Navegação. O evento está marcado para amanhã e vai tratar da segurança para os transportes fluviais, desafios na região amazônica. O representante da Marinha disse que os problemas da segurança nos rios dificultam o impulsionamento da economia da região amazônica e que os assaltos a embarcações, principalmente de combustíveis, provoca milhões de reais de prejuízos às empresas. Prejuízos que acabam repercutindo no preço final do consumidor. A Marinha disse que não é responsável direta por combater esse tipo de crime nos rios, mas que tudo o que envolve a navegação preocupa a força e, por isso, decidiu propor o debate. Ao final, o fórum deve elaborar um relatório com as principais ideias e ações integradas para a segurança nos rios. O documento será encaminhado ao governo do Amazonas, à Assembleia Legislativa do Estado, à Câmara Municipal de Manaus e outros órgãos de segurança pública. Quem sabe as sugestões de políticas públicas possam ser implantadas para diminuir os assaltos às embarcações nos rios da região. 18 horas. 7:02, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.